Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso livro e quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, sintam-se aqui bem-vindos. E vamos agora dar início ao nosso momento do Euromissionário, em que pedimos cá à frente e depositamos €1 para que seja ofertado a todos aqueles aos pastores e missionários que não têm fontes de rendimento, enquanto a nossa irmã Fernanda vai ficar instrumental. Amado Deus, querido Pai que está do céu, Tu és o nosso Deus, não há outro. Nós nos rendemos a Ti em humildade, reconhecendo, ó Deus, a nossa posição diante do Senhor, posição de dependência, posição de pessoas que buscam aquele que pode, de fato, atender às nossas necessidades. Nós queremos, ó Deus, esta manhã lhe agradecer, porque logo na primeira hora estamos já na Tua casa, já ouvimos, já estudamos um pouco da Tua palavra. Queremos, ó Deus, lhe pedir que o Teu Espírito Santo nos ensine o que nós precisamos saber de Ti. E agora, ó Deus, iniciamos um momento em que nós, juntamente com os demais irmãos, juntamente com as pessoas que nos visitam, vamos apresentar a Ti um culto de adoração. Queremos, ó Deus, acima de tudo, que o Senhor nos receba na Tua presença. Que não seja a nossa própria imagem a ser vista pelo Senhor, mas que o Senhor veja em nós a imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo, o propiciador da nossa vida, da nossa nova vida no Senhor. Nós queremos também, ó Pai, em especial, lhe agradecer por essas ofertas que foram ali depositadas. E queremos, ó Deus, lhe pedir que o Senhor oriente no uso destas verbas, que elas possam ser bem aplicadas, que possa ser uma bênção, não somente para a igreja de profetas, mas que seja também uma bênção para a vida daqueles irmãos e irmãs que irão receber, de alguma forma, direta ou indiretamente, o benefício dessas ofertas que foram aqui recolhidas pela graça do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ainda no final, lhe pedir que o Senhor nos acompanhe no decorrer de todo o culto e que nos oriente mais uma vez no exercício, na meditação da Tua palavra. Então, a tua serva que está à frente nesta hora, que ela saiba conduzir de acordo com o Teu querer este culto, e que logo mais o Teu servo que está encarregado de trazer a Tua palavra para a nossa meditação seja também largamente usado, abençoado pelo Senhor. E que ao final o Senhor nos devolva cada qual dos nossos lares, guardados, protegidos e abençoados, e que possamos, ó Deus, testemunhar da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia para conosco. Perdoe os nossos pecados e falhas. São essas as bênçãos que pedimos e agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Efésios. E esta carta foi escrita com o objetivo de encorajar os crentes em Éfeso a continuarem firmes na sua fé e nas suas crenças. E apesar da longa distância em termos temporais, esta carta aplica-se bastante bem a nós e também nós necessitamos ter este encorajamento assim com a nossa fé. Mas para isso precisamos estar receptivos e abertos à palavra.
modo a aprendermos e com essa aprendizagem criarmos firmeza. Convido os irmãos então a levantarem-se e vamos agora entoar o hino número 188 do cantor cristão, o Evangelho. Yeah.
cantar o hino número 198, também do cantor cristão, Aleluia.
estamos em comunhão para a tua glória, Senhor. Quero-te agradecer por estas dízimos, estas ofertas, seja para a tua honra e para podermos aplicar na nossa comunidade, tanto na beneficência como também na manutenção da tua casa, Senhor. Dai-nos sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora receber a mensagem do nosso pastor. Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui com os irmãos e hoje, como a Sofia disse, nós vamos iniciar uma série de estudos na carta de Paulo aos Efésios. Serão 20 mensagens. Não sei se os irmãos vão aguentar tudo mais pronto. E hoje nós vamos começar apenas com o primeiro versículo dessa epístola, que vamos ter uma introdução, e aí os irmãos devem pensar assim: puxa vida, o que tem isso a ver com... deixa eu ver minha câmera primeiro. O que isso tem a ver comigo? Não é? Mas essa é uma carta muito bonita de Paulo e nós precisamos olhar com muito cuidado, porque ela traz mensagens muito profundas para nós. Então veja, o texto diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que o Espírito Santo deu ao Teu servo Paulo para trazer à igreja, primeiramente em Éfeso, mas também que se estende até nós. E nós queremos pedir que o Espírito Santo nos oriente, que Ele nos ilumine, para que nós possamos aprender a Tua palavra e possamos viver conforme Tu queres. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta, como foi dito, ela é uma carta belíssima. Ela ficou conhecida como a rainha das epístolas. Ela é uma carta considerada uma carta gêmea com a carta aos Colossenses, por causa da semelhança que existem entre essas duas cartas. O autor estava preso e, apesar de estar preso, nós vamos conseguir ver algo notável aqui. Essa carta é onde nós podemos perceber todo o brilhantismo da mente do apóstolo Paulo, porque juntamente com a carta aos Romanos, nós encontramos nessa carta uma síntese do Evangelho. Nessa carta, nós não vemos Paulo tratar de nenhum problema em particular, não trata de nenhuma controvérsia que aconteceu na igreja, mas, pelo contrário, ele visa instruir os crentes acerca dos privilégios e da responsabilidade daqueles que fazem parte da igreja, o corpo de Cristo. Então, essa carta é notável, em primeiro lugar, pelo seu caráter geral. E nós notamos que ela não pressupõe, como a carta aos Coríntios, aos Gálatas, alguma situação histórica em especial e clara. Ela não se refere a nenhum incidente histórico. Ele está preso, mas ele está procurando incentivar os crentes. Mas ele está preso. Quando nós estudamos a Bíblia, nós devemos
procurar conhecer o contexto, o momento em que se encontra. Paulo está preso. A Escritura diz que ele teve 3 prisões. Uma foi em Filipos, nós notamos isso no livro de Atos, capítulo 16. Outra, ele teve preso em Cesareia, Atos, capítulo 25. E por último, ele esteve preso em Roma. Notem, a prisão de Filipos durou apenas uma noite, então não foi daí que ele escreveu essa belíssima carta. A de Cesareia durou um pouco mais, foi mais prolongada, durou mais ou menos 2 anos. Mas os estudiosos dizem que possivelmente Paulo tenha escrito essa carta de Roma. Nós não sabemos ao certo, mas sabemos que ele estava preso, mas ele abre o seu coração. Nós estamos diante da rainha das epístolas. Não é? Qual o objetivo dessa carta? Por que ele escreve? Vejam, ele escreve a cristãos gentios, a cristãos que não eram judeus. E ele escreve para lembrá-los de que, embora tivessem um dia estado separados, afastados e alienados de Deus, alienados do povo de Deus, considerados judeus, agora eles haviam sido reconciliados com o Senhor Deus. Tinham se tornado justos perante Deus, e a barreira que os separava, judeus e gentios, a lei judaica tinha sido posta de parte por causa do sacrifício de Cristo, e judeus e gentios podiam viver harmoniosamente entre si, em Cristo, e gentios podiam estar harmoniosamente em paz com Deus e fazendo parte do povo de Deus. Ele escreve para incentivar a igreja. Esse é o grande objetivo da escrita de Paulo aos Efésios. Então, nesse momento, um homem preso que ama a igreja, que está escrevendo para orientar. É uma carta típica daqueles dias. Ela inicia com uma saudação em nome de Deus e termina com uma bênção em nome de Deus. Início e fim. Para ser lida da igreja, para se falar ao povo de Deus, para ensinar o povo de Deus. Então nós estamos nesse primeiro versículo e vamos ver as lições que ele traz para nós. E a primeira pergunta é: quem escreve? Aí vamos ver. Mas ele já se apresenta, é óbvio quem escreve. É Paulo, tudo bem. Mas o que mais? O que nós sabemos desse homem? Paulo era o nome latim dele, latino, romano, Paulo. Seu nome latim era Paulo, o grego Paulo, que significa pequeno. Seu nome hebraico era Saul. As nossas Bíblias traduzem como Saulo, mas seu nome hebraico era Saul, que significa pedido. Vamos imaginar que dentro da cultura hebraica o nome representava o caráter da pessoa, o que se esperava. Possivelmente ele é resposta de oração. Então a junção do nome dele torna-se um pequeno pedido. Foi alguém desejado pelos seus pais. Foi alguém que os pais pediram a Deus. Mas ele era pequeno. Notem, há uma descrição do apóstolo Paulo no 2º século da igreja, que diz o seguinte, que ele era baixo, barrigudo, mas não é o Marco Romano, tá bom? Ele era baixo, barrigudo, calvo, pernas tortas, que ele tinha um nariz adulto, então ele estava diante de um homem feio, mas era um homem que amava a Deus. É um homem que derrama o coração nessa epístola. Paulo, ele era um judeu, mas notem, ele foi instruído
dentro das Escrituras, e como judeu ele amava a Deus, era alguém que amava a Deus, era alguém que tinha intimidade com Deus, era alguém que se sobressaía, tanto que na sua carta aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte: na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então era alguém que amava a Deus, que tinha sede de conhecer a Deus. Não somente isso, né? Ele foi escolhido por Deus, alguém escolhido por Deus. E vejam, primeiro nós já sabemos quem escreve. É esse homem que tem intimidade com Deus, é um homem que preservava a tradição, que foi perseguidor da igreja. Mas notem, ele vai dizer assim: eu sou Paulo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo significa enviado. E quando nós pensamos num grupo restrito, que era aqueles 12 que andaram com Jesus Cristo. Mas essa nomenclatura foi dada a ele e também foi dada a Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ele foi enviado por Deus, ele foi escolhido por Deus. E é interessante nós pensarmos nesse Paulo que se converte, que percebe que não é a sua vontade que conta, mas é a vontade de Deus. Porque a vontade dele era perseguir a igreja, a vontade dele era destruir aqueles que eram chamados do caminho. Mas como ele teve um encontro com Jesus, a sua vida toda muda. E ele diz: eu preciso cumprir a vontade de Jesus. Eu preciso servir a Jesus. A vontade de Deus hoje não foi nada que ele usurpou, não foi nada que ele tirou. Ele recebeu com a autoridade divina. E é interessante nós percebermos isso, quando ele fala que recebeu do Senhor. E aí nós temos que olhar muito a carta de Gálatas. Porque quando nós pensamos em Paulo, ele sempre diz uma coisa interessante. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Mas quando nós lemos a conversão de Paulo em Atos, capítulo 9, ele se converte, fica cego, Ananias vai, aí ele aparece pregando. E fica um vazio muito grande. Mas esse vazio, ele vai desaparecer quando lemos Gálatas. Porque ele vai dizer, olha, a partir do capítulo 1, versículo 11, faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que foi por mim anunciado não é segundo os homens. Ele está dizendo assim: eu não aprendi com os apóstolos, eu não aprendi com ninguém da igreja, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação eu excedi, o texto que eu já li, mas vejo, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelasse o Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Mais uma vez ele vai dizer que não consulta homem, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, olha o espaço de tempo temporal. Passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. O que ele foi fazer na Arábia? Que Arábia é essa? Vejam, ele diz que não foi pela vontade do homem. Paulo, olha, tem muita ligação aqui com o profeta Isaías, com o profeta Jeremias e com o profeta Elias. Ele se puxa a sua vocação para ser apóstolo pela vontade de Deus, olhando o ministério que é dado para Jeremias, onde o Senhor diz que o escolheu desde o ventre materno. Ele puxa essa vocação e essa autoridade profética do mesmo modo que foi dado ao profeta Jeremias no capítulo 49, 1.
Mas ele chama essa sua autoridade também do mesmo modo que foi dado a Elias, quando vai para o Monte Horebe. A Arábia que ele está falando aqui, possivelmente, era uma região onde está o Monte Sinai ou o Monte Horebe. E por que ele foi para ali e passou 3 anos? Notem, ele disse que ele recebeu do Senhor. Nós não sabemos como ele recebeu do Senhor. Mas ali ele teve momentos profundos com Deus, de oração, de meditação da palavra. Mas foi ali, do mesmo modo que Elias seguiu para Horebe para receber uma renovação do seu ministério profético, para iniciar de novo o seu ministério. Paulo foi para Horebe para receber de Deus, para ser instruído por Deus, para voltar para o seu ministério. Por isso ele diz: eu sou apóstolo, eu sou enviado de Deus, não pela minha vontade, mas por vontade de Deus. Eu não tirei isso de ninguém, eu recebi essa autoridade divina. Então a pergunta é: quem escreve? É um homem que tem autoridade, um homem que tem experiência com Deus, um homem que foi vocacionado e foi regenerado e foi transformado. É isso que ele nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 15, do versículo 1 a 9, principalmente os versículos 8 e 9. Vejam. Versículo 8 e 9 do capítulo 15 de Coríntios, ele diz assim: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como uma porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ele não era cristão, mas ele se tornou cristão. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Quem está nos falando? Alguém que teve uma experiência com Cristo. Alguém que foi revestido de autoridade por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. A segunda pergunta, então, que eu gostaria que nós refletíssemos é: para quem ele escreve? E vejam, ele diz assim: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E aí, quando nós perguntamos a quem ele escreve, está falando de Éfeso. O que Éfeso tem a ver comigo? O que Éfeso tem a ver contigo? O que Éfeso tem a ver conosco? Bom, primeiro ele diz assim: aos santos. O que é santo? Ser santo? Eu até não sou santo. Mas o que quer dizer? Interessante, porque santos, a ideia do hebraico, como já foi dito aqui, é separado, mas no hebraico o termo kodesh, que no grego é o termo hagaios, era um pedaço de pedra cortado. Um bloco de pedra cortado para construir algo, para construir um edifício. Não é separado para ficar isolado, é separado para estar junto de algo com uma finalidade. No hebraico, no conceito judaico, era separado para adorar a Deus, separado para ser casa de Deus. Lembram o que diz Pedro na sua primeira epístola? E eu gosto de brincar quando eu uso esse texto, porque ele diz assim, deixa eu primeiro abrir, ele vai dizer que nós somos pedras vivas, né? E vós também, como pedras vivas, vejam, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz assim aos santos, ele está dizendo a essas pessoas que foram separadas para ser igreja, para ser edifício de Deus, para adoração, para intercessão, para apresentar, para ofertar culto a Deus. Não é para estar isolado,
Nós fomos separados, não para estar dentro de um convento, não para estar dentro de um monastério, não para estar fechado aqui nesse edifício. Nós fomos separados para adorar a Deus com utilidade, construir algo, fazer parte da construção do povo de Deus. Mas ele vai dizer algo muito mais importante. Ele diz que esses santos que foram separados, ele vai dizer aos santos que estão em Éfeso. Notem, não é na igreja, ainda não estão no céu, é na cidade onde eles vivem. E aqui entra algo extremamente importante que nós precisamos entender: é que nós somos chamados para mostrar a graça de Deus aonde nós estamos. Aqueles santos, eles tinham que mostrar a graça de Deus na cidade de Éfeso. Nós somos chamados para mostrar a graça de Deus em Vieira de Leiria. Eu não sei se os irmãos sabem, mas naqueles dias, a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante. Ela era da província romana, capital da província romana, na cidade da Ásia. Ela tinha 2 edifícios notáveis. Um foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então já dá para perceber isso. Ela tinha um teatro que cabia todos os habitantes de Vieira, ainda sobrava espaço. Para os irmãos terem uma ideia, a capacidade do teatro que havia em Éfeso, a estimativa ficava variando entre os 25 mil e os 50 mil pessoas dentro desse pequeno teatro que a cidade de Éfeso tinha. E o outro edifício famoso era o templo de Diana, onde adoravam Artemis, deusa grega, a Diana, os romanos, conforme Atos 19, 28 a 35. Esse é o templo que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E era uma coisa pequena. Temos alguém que trabalha com construção aqui, percebe isso, mas ele tinha apenas de altura 104 metros. Dá? 104 metros de altura, com 50 metros de largura. Esse era o templo de Diana. O local, Éfeso, uma cidade, ele era todo de mármore bonito. E levou pouca coisa para se construir. Apenas 120 anos. Mas nessa cidade surgiu uma igreja. E nessa cidade apareceram os santos, que foram separados não para adorar Diana, não para adorar Artemis, mas para adorar a Deus. O responsável pelo aparecimento dessa igreja foi Paulo. E dessa cidade ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios. Foi a igreja que passou mais tempo. O apóstolo João também viveu nessa cidade. E notem, quando nós pensamos nisso, que nós estamos em Vieira, que é a nossa Éfeso, que nós estamos separados aqui para viver essa realidade de ser no dia a dia igreja, povo santo, que é muito fácil ser aqui na igreja. Aqui nós cantamos, aqui nós levantamos as mãos, aqui nós oramos, aqui nós lemos a Bíblia, mas o desafio é sermos santos lá fora. Sermos santos no mundo, nesses 2 conceitos de mundo moral e mundo cósmico. Como a Escritura diz que nós não devemos amar o mundo, nem o mundo não há no mundo, mas também diz que Deus ama o mundo. Então, essas 2 realidades. Então, para quem ele escreve para os santos que estão na cidade de Éfeso.
Ele escreve para os santos que estão na cidade, na vila de Vieira de Leiria, e que são fiéis em Cristo. É para um grupo específico. Os santos que são fiéis em Cristo. Quer dizer, para aqueles que têm fé em Cristo Jesus, para aqueles que ouviram o Evangelho de Jesus Cristo e se converteram, creram e se entregaram a Cristo Jesus. Não é conceito de moralidade pessoal, mas é aqueles que perceberam a graça de Deus. Não é aquele jeitão de crente que vai e tudo vai dizer glória a Deus, amém. Não. É que manifesta a graça, que percebe a realidade de quem é Jesus. Não é aquele que fica agarrado dentro daquilo que nós chamamos de santuário, a doutrina da igreja, mas lá fora não percebe de nada. É para aquele que manifesta fé em Cristo, fidelidade a Jesus. É para esse grupo que ele está escrevendo. Ele está escrevendo para nós, que somos fiéis a Jesus. Ele está escrevendo para nós, que percebemos a graça de Jesus. Ele está escrevendo para nós, que pela fé aceitamos a Jesus. Deixem eu concluir, já tocaram para terminar o segundo tempo. Onde é que nós vamos ficar? Olhando e dizendo, mas esse primeiro versículo fala de Paulo e fala lá de Éfeso. Fala do homem que teve uma revelação, um homem que teve uma experiência profunda com Deus, tão profunda que nós não conseguimos imaginar e que nós não a tivemos. Uma revelação de Deus, onde ele pôde ver o próprio Senhor Jesus. Mas após essa conversão, ele vai se dirigir para a Arábia, para ter um contato maior ainda. Um homem revestido de autoridade, dada por Cristo. E nós precisamos ouvir a voz desse homem. Nós precisamos estudar o que ele escreveu para nós. Mas como é que nós vamos aplicar isso hoje, século XXI? Primeiro, diante da autoridade dele, diante do que ele diz, nós precisamos saber como viver dentro da nossa Éfeso. Nós precisamos saber como viver dentro da Vieira de Leiria. E ele diz assim: nós temos que viver como santos. Nós precisamos entender que nós estamos inseridos na sociedade, que nós vivemos na sociedade, mas nós não adotamos os valores da sociedade. Como a igreja em Éfeso não adotava os padrões de Diana, não adotava os padrões daquela sociedade, nós não adotamos os padrões sociais. Nós vivemos como santos, separados da Deus. Nós temos que viver firmados, fiéis a Jesus Cristo. Nós precisamos mostrar no dia a dia o caráter de Cristo. E só vamos fazer isso se nossa vida, se nós tivermos fidelidade e intimidade com Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, líder da igreja, que fala à igreja, não de si mesmo, reconhece que foi projeto de Deus aos santos que estão em Vieira de Leiria, que são fiéis em Cristo Jesus. Que nós possamos permanecer fiéis e manifestando na nossa vida o caráter de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra e queremos suplicar que nós possamos
ser iluminados pelo Espírito Santo. Que nós possamos realmente ser santos. Que nós possamos permanecer fiéis em Jesus. E que nós possamos manifestar Jesus no local onde nós estamos. E que teu amor, a tua graça, a tua comunhão e consolação esteja com este povo, com esta igreja e com todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.